Bom dia, pessoal do segundo ano. Então, vamos a mais uma correção de atividade. Estamos trabalhando combinação. E aí, esse assunto de combinação está dentro da parte de análise combinatória. Combinação é uma técnica de combinatória. Nós já trabalhamos a permutação simples e com repetição. Trabalhamos o arranjo e agora estamos trabalhando a combinação. Então, nas aulas passadas, eu mandei um vídeo explicando o conteúdo e mandei também a atividade. Então, houve várias dúvidas nessas atividades e a gente vai tentar sanar essas dúvidas agora. Então, a atividade está no livro de vocês, na página 213. Eu passei a questão 40 e aí vamos começar na correção. Uma prova, ela é composta de 15 questões, das quais o aluno deve resolver 10. De quantas formas ele poderá escolher as 10 questões? Então, veja, se de 15 questões eu quero organizá-las de 10 em 10, a prova que tiver, por exemplo, a questão 1, 2, 3, 4 e 5, é a mesma prova de ter a questão 5, 4, 3, 2, 1. Então, quando eu inverto os elementos e é a mesma coisa e permanece a mesma prova, eu tenho as questões em uma ordem. Se eu mudar a ordem das questões, é a mesma prova. Só está a ordem diferenciada. Então, é um problema de combinação. É uma combinação de 15 elementos organizados 10 a 10. Então, o livro, ele propõe uma formulazinha, mas existe também a formulazinha que você vai pegar, resolver como um arranjo, igual um arranjo, e vai dividir por esse segundo elemento fatorial. Bem simples. Lembra que na fórmula de arranjo a gente começava com o primeiro numeral, vezes o antecessor desse numeral, que é 14. Depois o antecessor de 14, 13. O antecessor de 13, 12. O antecessor de 12, 11. E aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5 numerais. Só que aqui está mandando eu multiplicar 10. Esse segundo elemento indica quantos números eu devo multiplicar no meu numerador. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 numerais, aí 10, e vou escrevendo os antecessores a cada elemento. 8, 7, 6, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou parar no 6, porque aqui está mandando eu multiplicar 10 elementos. Isso tudo sobre o segundo elemento fatorial. Qual é o fatorial de 10? Então, o fatorial do número é você multiplicar esse número pelos seus antecessores até chegar no 1. Assim, ó, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Então, veja que eu só tenho multiplicações no numerador e multiplicações no denominador. Em uma prova, para eu ganhar tempo, eu posso usar a simplificação. Veja que 6 dá para dividir por 6. 6 dividido por 6 é 1. Eu posso ir logo dividindo para poder eu não precisar multiplicar tantos números. Do mesmo jeito que 7 dividido por 7 é 1, 8 dividido por 8 é 1, 9 dividido por 9 é 1 e 10 dividido por 10 é 1. E eu ainda posso multiplicar, ó, 4 vezes 3, 12, ó. 4 vezes 3 é 12. E eu tenho um 12 aqui também, ó. 12 dividido por 12, 1. Então, eu posso cancelar, ó. 4 vezes 3, 12. E 12 dividido por 12, 1. E eu ainda tenho aqui o 2, ó. O numeral 2, ele dá para dividir o 14. Se eu dividir aqui, ó, 2 vezes 1, 2. 14 dividido por 2, 7. Veja que vão ficar poucos numerais para eu multiplicar. Vai ficar 15 vezes 7 vezes 13 vezes 11. Então, veja o que eu fiz. Olha só. Eu vou multiplicar os números que restaram, que eu não cancelei. 15 vezes 7 vezes 13 vezes 11, que dá 15.015. Aqui embaixo, eu não posso esquecer que ficou um 5. Quando eu divido 15.015 por 5, eu tenho 3.003. Então, veja que esse cancelamento, ele vem para ajudar. Tem muito aluno que acha complicado isso aqui, esse cancelamento. Mas se imagine em uma prova,
de Enem, vestibular, se eu tivesse que multiplicar todos esses números sem calculadora, quanto tempo eu não iria gastar? Então, é bem mais fácil a gente simplificar. Lembrando que a gente só pode simplificar se no numerador eu tiver apenas multiplicações e no denominador também eu tiver apenas multiplicações. Então, sair dividindo, ó, 14 eu dividi por 2, que dá 7. 12 eu dividi por 4 vezes 3, que é 12 também, que dá 1. Todos que eu cancelei, eles dão 1, ó, 10 por 10 dá 1, 9 por 9, 1, 8 por 8, 1, 7 dividido por 7, 1, e 6 dividido por 6, 1. E esse 1 vai para onde? Lembre que o numeral 1 na multiplicação, ele é elemento neutro. Se ele é elemento neutro, ele não vai influenciar nessa multiplicação, certo? Então, vamos lá para a questão 41. Na questão 41, quantas são as diagonais de um polígono convexo de n lados? Então, a gente precisa relembrar alguns conceitos aqui. Primeiro, o que é um polígono convexo? É um polígono simples, é uma figura de vários lados, como um quadrado, por exemplo, onde qualquer segmento de reta que eu trace unindo os vértices permaneçam dentro desse polígono. Por exemplo, se eu tivesse um polígono como esse, ó, é um polígono. Só que na hora que eu uno esse vértice com esse aqui, ó, deixa eu pegar um lápis de outra cor. Olha só, ele vai ficar fora, ele não vai ficar dentro dessa região. Por isso que ele não é convexo. Então, a gente precisa entender bem direitinho o que é um polígono convexo. É um polígono simples, onde qualquer segmento que eu traço permaneça no interior desse polígono. Depois, eu preciso saber também o que é uma diagonal. Então, só voltando aqui ao desenho anterior, uma diagonal é quando eu traço dois segmentos, quando eu uno dois vértices opostos, traço um segmento de reta unindo vértices opostos. Então, isso aqui é uma diagonal. Veja que o quadrado, ele tem duas diagonais. Só que aqui ele quer saber quantas são as diagonais de um polígono convexo de n lados. Eu não sei a quantidade de lados que esse polígono tem. Então, quando eu falo em diagonal, gente, preste só atenção. Se eu digo que a diagonal AB, eu observo essa diagonal AB, é a mesma diagonal de BA. A diagonal AB é a mesma diagonal de BA. Quando eu inverto os elementos e permanece a mesma coisa, esse problema é de combinação. Eu estou fixando bem isso porque depois a gente vai mandar uma atividade misturando um pouquinho de arranjo com combinação. Então, o problema de combinação, ele é de combinação quando? Quando eu inverto a ordem dos elementos e permanece a mesma coisa. Então, vamos para o cálculo agora. Quantas são as diagonais de um polígono convexo de n lados? Eu já sei que meu problema é de combinação de n. Para eu traçar uma diagonal, como eu mostrei a vocês, eu preciso unir dois vértices. Então, por isso que eu vou organizá-los de 2 em 2. Como é que eu vou resolver isso daqui? Lembra que eu disse a vocês que eu vou começar multiplicando pelo primeiro número? O primeiro número aqui está sendo representado por n. Então, eu vou colocar n. E agora, quem é que antecede n? Quem é que vem antes de n? Eu sei que quem vem antes do 5 é o 4. Quem vem antes do 4 é o 3. Então, para eu obter o antecessor de um número, eu subtraio esse número de 1. Então, eu vou multiplicar esse n por n menos 1. Porque o antecessor de n é n menos 1. Dividido pelo segundo elemento fatorial. O elemento fatorial é aqui, ó, o 2, o segundo elemento. 2 vezes 1. Só que essa formulazinha ainda, eu não vou conseguir obter a quantidade de diagonais. Por quê? Quando eu digo que vou organizar esses vértices do polígono de 2 em 2, vou pegar o quadrado como exemplo aqui. Vejam só. Quando eu digo que vou organizar de 2 em 2, esse polígono aqui, esse quadrilátero, eu vou estar contando também com os lados. O lado AC, o lado AB, o lado BD e o lado CD. E eu não quero os lados, eu quero apenas as diagonais. Então, eu preciso retirar essa quantidade de lados. No quadrado são 4, mas como eu estou generalizando, então eu vou tirar n lados, menos n.
ou seja, a quantidade de lados. Eu vou ter que retirar esses lados. Se for um quadrado, eu iria retirar 4. Se fosse um pentágono, 5, um hexágono, 6 e assim por diante. Então, aqui é como se eu estivesse montando uma formulazinha que me dissesse a quantidade de diagonais de qualquer polígono. Então, agora eu vou resolver essa formulazinha. A combinação de n organizados 2 a 2 será igual. Primeiro, eu vou multiplicar aqui, viu, gente? Olha só, n vezes n ao quadrado. N vezes menos 1, menos n, sobre 2 vezes 1, 2, menos n. O que é que eu posso fazer aqui ainda? Combinação de n lados organizados 2 a 2, eu não posso subtrair uma fração que tem denominador de outra que tem um denominador diferente, porque aqui não tendo, o denominador é 1. O mínimo entre 2 e 1 é 2. Aí eu faço 2 dividido por 2 é 1. E 1 multiplicado pelo de cima, n ao quadrado, menos n. 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes n, menos 2n. Então, a combinação de n elementos organizados 2 a 2 é n ao quadrado. Como essas duas letras aqui têm o mesmo expoente, então eu posso juntar. Por que juntar se são sinais negativos? Lembra que sinais negativos eu somo e conservo o sinal? Então, menos 3n sobre 2. Essa é a formulazinha. Só que lá no livro de vocês, ele traz essa formulazinha em evidência. Isso aqui tá correto? Tá, sim. Mas eu posso escrever isso aqui de outra forma também. Assim, ó. Combinação de n elementos organizados 2 a 2 é igual. Eu posso dizer que n e n são elementos que se repetem nas duas partes do polinômio. Então, eu vou pegar ele com o menor expoente e vou colocar aqui, vou abrir um parênteses. É colocar em evidência, em destaque, esse n. Esse n vai dividir esses dois termos. N ao quadrado dividido por n, repete a letra e subtrai os expoentes. Quando eu coloco em evidência, esse termo que eu coloquei em evidência, que é o menor das duas letras com o menor expoente, eu vou dividir por cada termo de meu polinômio. Então, n elevado à segunda dividido por n elevado à primeira é n elevado à primeira. Por quê? Pela regra da potenciação, bases iguais, repete a base, subtrai os expoentes. 2 menos 1, 1. Aí, menos 3n dividido por n, n dividido por n é 1. É a mesma coisa de 5 dividido por 5, que é 1. 10 dividido por 10, que é 1. Então, uma letra dividida por ela mesma é 1. E 3 vezes 1, 3. Sobre 2. Então, essa respostinha aqui é que está lá no final do livro de vocês, e vocês precisam saber que essa formulazinha aqui, ela pode chegar a essa. Ou seja, para eu determinar o número de diagonais de qualquer polígono, a fórmula é essa. N, que é o número de lados, vezes, abre um parênteses, n menos 3, dividido por 2. Então, essa questãozinha foi a que foi um pouquinho mais complicada em relação às outras. A quantidade de papel aqui já está pouca, eu já estou utilizando os rascunhos dos meninos. Mas eu acredito que deu para entender. Vamos agora para a questão 42, que diz o seguinte: quantas comissões diferentes de 3 pessoas podem ser formadas com um grupo de 7 pessoas? Então, nós temos que entender que esse problema é de combinação, por quê? Veja, eu tenho 7 pessoas disponíveis. Vamos supor que eu tenho a pessoa A, B, C, D, E, F e G. Aqui eu tenho 7 pessoas. Aí eu quero formar comissões com 3. Aí eu vou dizer assim, eu vou formar uma comissão com a pessoa A, com a pessoa B e com a pessoa C. Isso é uma comissão. Mas aí eu quero formar outra comissão e eu vou formar uma comissão com a pessoa C, a pessoa B e a pessoa A. Será que essa comissão é igual a essa? É sim, é a mesma comissão. A pessoa A, B e C é a mesma de C, B e A. Eu só coloquei aqui misturado, mas a ordem aqui não vai importar. Representa o mesmo grupo, a mesma comissão, as mesmas pessoas. Por isso que esse problema ele é de combinação. Eu estou usando os mesmos elementos, mudei a ordem deles, mas ficou a mesma comissão, ficou a mesma coisa. E como é que eu vou saber
quantas comissões eu posso formar com 7 pessoas, de 3 em 3. Eu tenho 7 pessoas disponíveis, só que a comissão é apenas de 3 pessoas. Aí eu faço uma combinação de 7 elementos organizados 3 a 3. E aí vou aplicar a regrinha que eu expliquei a vocês. Começa multiplicando do 7 e os antecessores de 7, que são 6, 5. Vou parar no 5 por quê? Porque o segundo elemento me diz que eu devo multiplicar apenas 3 elementos no numerador, dividido por o segundo elemento fatorial, que é 3. O 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Veja como a simplificação aqui vai me ajudar. No denominador, eu tenho 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. E em cima também eu tenho 6. Então, 6 dividido por 6, 1. Aí é só multiplicar 7 vezes 1, 7, 7 vezes 5, 35. Ou seja, dá para formar 35 comissões com essas 7 pessoas, comissões de 3 pessoas, organizando-as de 3 em 3. Na questão 43 eu tenho: ao sair de uma festa, 10 amigos se despediram com um aperto de mão. Quantos apertos de mão foram trocados? Então, observe, são 10 amigos. E aí, quando eu faço um aperto de mão, eu só consigo um aperto de mão se for de 2 em 2 pessoas. Então, esses 10 amigos serão organizados de 2 em 2, porque um aperto de mão só acontece entre 2 pessoas. Então, se eu troco um aperto de mão, por exemplo, com Dona Elza, e Dona Elza troca um aperto de mão comigo, é o mesmo aperto de mão. Adrícia e Dona Elza e Adrícia. Ou seja, é o mesmo aperto de mão. Então, por isso que é um problema de combinação. São as mesmas pessoas, quando eu mudei a ordem, ficou o mesmo aperto de mão, ficou a mesma coisa. Então, é uma combinação de 10, onde eu vou organizá-las de 2 em 2. E aí, eu começo. 10, o antecessor de 10, 9. Para no 9 por quê? Porque só são 2 elementos. Então, esse 2 está mandando eu multiplicar apenas 2 elementos. Aí, sobre o segundo elemento fatorial, que é 2 vezes 1. 10 vezes 9 é 90. E 2 vezes 1 é 2. 90 dividido por 2, 45. Ou seja, serão 45 apertos de mão com 10 pessoas. Aí você pode perguntar, e como é isso? Então, Adrícia, se faço parte desses 10 amigos, eu posso apertar a mão dos outros 9. E aí, quando os outros 9 apertam a minha mão, é o mesmo aperto de mão, por isso que é uma combinação. Aí, a segunda pessoa também pode apertar a mão também dos outros 9, por isso que dá essa quantidade alta. São 45 apertos de mão diferentes. Questão 44. Em um congresso de educação, há 6 professores de física, 6 de matemática. Quantas são as possibilidades de se formar uma comissão de 5 professores, com 2 professores de matemática e 3 de física? Agora, nós temos 2 opções aqui. É um congresso que tem 6 de física e 6 de matemática, a mesma quantidade, tanto de física como de matemática. E aí, ele quer saber quais são as possibilidades de formar uma comissão com 5 professores, só que só são 2 de matemática e são 3 de física. Então, eu preciso organizar os professores de matemática e os de física. Eu sei que quando fala em comissão, gente, toda vez que falar em comissão, eu estou falando em um problema de combinação. Porque se eu inverto a ordem dos elementos, dos mesmos elementos, fica a mesma comissão. Então, é uma comissão de 6 professores de matemática, onde desses 6 eu vou escolher apenas 2, porque ele quer uma comissão que contém apenas 2 professores de matemática. Por isso que é uma combinação de 6, organizados 2 a 2. Isso aqui representa a comissão de matemática. Agora, e física? Como é que vai ficar essa combinação de física? Então, vou montar outra combinação, que também são 6 professores de física, onde desses 6, eu vou escolher apenas 3 professores de física. Certo? E observe que a comissão que ele quer formar são com 5 professores, só que são com 2 de matemática e 3 de física. Então, agora eu vou resolver essas 2 combinações e depois multiplicar. E vai ficar assim.
6 organizados 2 a 2, quando é uma combinação, 6 vezes o seu antecessor, eu paro no 5, porque só são 2 elementos, sobre o segundo elemento fatorial, que é 2 vezes 1. Aí, vezes uma combinação de 6 organizados 3 em 3, então eu faço 6, o antecessor de 6, 5, o antecessor de 5, 4. Para no 4, por quê? Porque são 3 elementos multiplicados. E quem é que me dá essa ordem? É esse segundo elemento. Ele está me dando a ordem que são 3 multiplicados. Aí, sobre o 3 fatorial, o segundo elemento fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Então, vamos lá, começar a multiplicação. 6 vezes 5, 30. 2 vezes 1, 2. Quem quisesse logo aqui, ó, já ia simplificando. Mas vamos multiplicar com calma. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Sobre 3 vezes 2, 6. E 6 vezes 1, 6. Vamos dividir agora. 30 dividido por 2, 15. 120 dividido por 6, 20. 15 vezes 20, eu sei que 2 vezes 15 é 30, mais um zero aqui da multiplicação, 300. Ou seja, eu vou ter 300 resultados possíveis de comissão, com 2 professores de matemática e com 3 professores de física, certo? Essa daqui é a questão 44. Questão 44. Vamos agora para a última questão, essa aqui, questão 44. Na última questão, a 45, ele me diz o seguinte: usando 5 vogais e os algarismos de 0 a 9, quantos conjuntos de 5 elementos podemos formar, sendo 2 letras diferentes e 3 algarismos distintos? Então, vamos lá. São 5 vogais. As 5 vogais, quais são elas? A, E, I, O e U. E os algarismos de 0 a 9? Os algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui não tem nada a ver não, por gente, que eu já estou aproveitando as folhas aqui. Aí, isso aqui é o que ele tem disponível. Quantos conjuntos de 5 elementos? Então, ele quer formar um conjunto com 5 elementos. Podemos formar, sendo que eu vou usar apenas 2 letras diferentes. Ele vai querer usar 2 letras dessas, diferentes, e 3 algarismos distintos, ou seja, sem repetição. Veja que quando eu quero formar um conjunto, a ordem não vai importar. Se eu misturar os elementos, os mesmos elementos em outro conjunto, representa o mesmo conjunto. O conjunto AE é o mesmo conjunto de EA. O conjunto A0 é o mesmo conjunto de 0A, certo? Só para vocês entenderem o que é uma combinação. Então, eu vou pegar a combinação de 5... Então, eu vou pegar aqui a combinação. O vídeo deu uma parada aí, gente. Mas eu tô continuando aqui novamente, olha só. Vou pegar a combinação de 5 vogais, as 5 vogais, e ele pede para escolher apenas 2 letras. Por isso que vai ser uma combinação de 5 organizados 2 a 2. E aí, ele me dá 10 numerais, de 0 a 9 são 10 numerais. Então, a combinação de 10, onde ele pede para escolher 3 algarismos diferentes. Então, organizados 3 a 3, certo? Então, vamos aqui à solução. Para eu resolver a combinação de 5 organizados 2 a 2, eu faço 5 vezes 4. Eu paro no 4, porque só são 2 elementos. O 2 me dá essa ordem. Sobre 2 vezes 1. E a mesma coisa que a combinação com 10 organizados 3 a 3. 10 vezes 9 vezes 8. Então, eu paro no numeral 8, porque só são 3 elementos. Ele está me dando a ordem de 3 elementos. Sobre o segundo elemento fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Então, vamos multiplicar e depois dividir, ó, 5 vezes 4, 20, e 2 vezes 1, 2. E vou multiplicar, igual a questão anterior. Essa é a questão 45. Na 44, o processo foi bem parecido. Então, 9 vezes 8, 72. 72 vezes 10, 720.
Isso dividido por 6, ó, 3 vezes 2 vezes 1, 6. 20 dividido por 2, 10, vezes 720 dividido por 6, 120. E aí, 120 vezes 10, 1.200. Quer dizer que eu posso formar 1.200 conjuntos, onde eu vou utilizar apenas 2 vogais e 3 algarismos. Lembrando que as letras que ele me deu são vogais e os numerais vão de 0 a 9, por isso que eu utilizei 10 algarismos, certo? Então, a gente termina aqui a atividade. Tenham um ótimo final de semana, fiquem com Deus. Na próxima aula, a gente retorna novamente, aí vendo uma atividadezinha onde a gente vai misturar um pouquinho de arranjo, permutação e combinação, tá certo? Pois um cheiro.